Olá, pessoal, tudo bem? Estamos no segundo vídeo da semana 12 de língua portuguesa e vamos continuar trabalhando com os verbos. Nós já viemos há 2 semaninhas trabalhando com a questão dos verbos e vamos continuar nessa aula vídeo. Vamos lá? Sobre os verbos, nós já trabalhamos os modos, né? Indicativo e agora nós vamos trabalhar o subjuntivo e o imperativo. O subjuntivo é aquele modo que indica menos certeza de que a ação ocorresse ou ocorra. Portanto, os verbos conjugados no modo subjuntivo exprimem dúvida acerca das possibilidades e da ação a ocorrer. São suposições, hipóteses. Enquanto que o modo indicativo, que nós já trabalhamos na semana passada, é uma certeza, o subjuntivo indica uma incerteza, ok? O presente do subjuntivo indica hipóteses e desejos ou ações que poderiam ocorrer. Temos os três verbos de primeira conjugação, brincar, correr segunda e terceira partir. Então, eu brinque, tu brinques, ele brinque, nós brinquemos, vós brinqueis, eles brinquem. Correr, que eu corra, que tu corras, que ele corra, que nós corramos, que vós corrais, que eles corram. Partir, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Por que eu botei o que? É um desejo, uma hipótese. Que eu brinque, desejo que eu brinque com você mais tarde. É um desejo, não é uma afirmação. A afirmação seria: eu brinco com você mais tarde. Pretérito imperfeito do subjuntivo indica uma possibilidade de desejo, mas que possui uma condição que ocorra. Nas três conjugações, se eu brincasse, se tu brincasses, se ele brincasse, se nós brincássemos, se vós brincasseis, se eles brincassem. Correr. Se eu corresse, se tu corresses, se ele corresse. Se nós corrêssemos, se vós corresseis, se eles corressem. Partir. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse. Se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Então, indica uma condição. Exemplo. Se eu corresse amanhã cedo, ficaria mais tranquilo. Partisse, né? Partissem. Se eles partissem tarde da noite, pegariam menos movimento. Isso é uma condição. E o futuro do subjuntivo indica a possibilidade de algo ocorrer no momento posterior da fala. Brincar. Quando eu brincar, quando tu brincares, quando ele brincar, quando nós brincarmos. Então, sempre uma possibilidade posterior. Quando eu correr, quando eu partir, quando nós partirmos. Então, quando nós corrermos 10 quilômetros, poderemos fazer uma maratona. Exemplo, tá? A gente vai usar o quando. Então, no futuro, o quando, no pretérito se e no presente o que. O outro modo é o imperativo. Esse modo tem a função específica de dirigir uma ordem, uma sugestão ou um pedido a outra pessoa, podendo ser afirmativo ou negativo. Por isso, esse modo não possui conjugação em primeira pessoa do singular, porque eu não posso dar ordem para mim mesma, né? Para o sujeito eu e convencionalmente há uma substituição de ele ou ela por você e eles e elas por vocês. Então, o imperativo, a palavra imperativo, vem lá do imperador, daquele que dá ordem. Vamos ver como é que fica a tabelinha? O imperativo afirmativo. Eu não tenho. Tu brinca, você brinques, nós brinquemos, vós brincais, vocês brinquem. Então, brinca tu agora de boneca, é uma ordem. Parta você amanhã cedo para a sua cidade. Corram vocês para ganhar o campeonato. Percebam que é um verbo de forma ordenativo, que dá uma ordem, que impera. Temos também o imperativo negativo, que é a negação, o não. Ele muda um pouquinho a estrutura. Então, tu não brinques, você não brinque, nós não brinquemos, vós não brinqueis, vocês não brinquem.
Então, vocês não corram. Quando eu digo assim, não corram muito, crianças, não corram vocês. É uma ordem no imperativo negativo. Não partas, eu tô falando tu. Não partas agora, fique mais um pouco. Tu, né? Me referindo à segunda pessoa. Então, lembrando que a primeira pessoa, o eu, não vai ter nem no imperativo afirmativo, nem no negativo, porque nós não conseguimos dar ordem a nós mesmos. Formas nominais do verbo. O que são essas formas? São as formas dos verbos que não possuem flexões, ou seja, são invariáveis, elas nunca vão mudar, não apresentando marcas de tempo nem de modo. Os verbos nessa modalidade desempenham tanto função de verbos como de nomes. Cada forma nominal indica algo sobre a ação do verbo. Vamos ver quais são? Infinitivo, não indica o tempo em que ocorre a ação, apenas a ação em si. São os verbos terminados em R. Brincar, correr, partir, comer, estudar, dançar, pular, gritar. Podem ser usados como substantivo em alguns contextos. Eles adoram brincar. Percebam que esse brincar é um substantivo, não é um verbo. Ele está no infinitivo. O adoram é o verbo. O que eles adoram? O quê? Brincar. Tá? Então, aqui, o brincar não é um verbo, está no infinitivo e tem a classificação de substantivo. Gerúndio indicam que a ação está em curso, acontecendo. Eu gosto de brincar com isso. Gerúndio, acontecendo. Terminam um NDO. Brincando, correndo, partindo, estudando, comendo, pulando, gritando. Exemplo. Ela estava correndo. É gerúndio. Eu não consigo identificar tempo, né? Não consigo presente, passado, futuro. Não tem. Nós estamos trabalhando com formas nominais. E esse é o gerúndio. E o particípio indica uma ação que já acabou ou foi concluída. Os verbos regulares terminam em "do", como brincado, corrido, partido, estudado, comido, pulado, gritado, né? Então, podem ser usados como adjetivos em alguns contextos. Exemplo, o brinquedo foi partido ao meio. Partido, né? Dividido. Então, aqui é um adjetivo, não é mais um verbo. Mas eu posso dizer assim, o dia foi corrido, também é um adjetivo, não é o verbo corrido. Os verbos em particípio terminados em DO geralmente vão ter essa função de adjetivos, vai depender da frase, do contexto, ok? E por último, nós temos a locução verbal. O que é a locução verbal? Às vezes, dois ou mais verbos juntam-se para criar um único sentido. É o que chamamos de locução verbal. Nesses casos, um verbo tem função de verbo auxiliar, que traz as informações gramaticais a partir da reflexão, enquanto o outro tem uma função de verbo principal, que traz a semântica, o sentido em si. Exemplos. Eu havia brincado com ela. Eu havia brincado. O principal é brincado, que eu brinquei. O verbo brincar. Havia é o auxiliar. Queria correr toda manhã. Correr é o principal. Queria é o auxiliar. Vamos partir bem cedo amanhã. Partir é o principal, é o que vai acontecer. Vamos é um verbo auxiliar do partir. Então, nós temos dois verbos juntinhos com o valor de um só. Por isso que é chamado de locução verbal. Eu poderia falar assim, eu brinquei com ela. Eu havia brincado, eu brinquei. Queria correr, eu correrei toda manhã. Vamos partir. Partiremos bem cedo amanhã. Então, vamos partir, partiremos. É o mesmo sentido, só que foi usado dois verbos. Aqui nós encerramos essa segunda videoaula, que fala sobre os verbos, a parte gramatical da semana 12 em língua portuguesa. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.